de novo, hoje recebendo o nosso artista da noite, Rodrigo Rosa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, pessoal. Boa noite. É um prazer estar com vocês, conversando sobre poesia, sobre arte, sobre o que for possível. O Rodrigo vai falar um pouquinho para a gente, um pouquinho da trajetória dele, vai falar um pouquinho das poesias dele, vai falar um pouquinho do livro dele, que também vai ser relançado agora, futuramente, né, Rodrigo? Isso, vai ter uma nova edição, né? Uma edição ainda mais cuidada, com mais um prefácio. E eu até postei esses dias, são dois presentes que eu recebi do Renato Gonda, né? Duas poesias em homenagem a mim, uma poesia visual, uma poesia gráfica. Estão muito bonitas, vão sair nessa nova edição. E estou bem contente. Então, logo, logo a gente está editando aí. Ô, Rodrigo, conta um pouquinho pra gente como você começou lá atrás, lá quando eu te conheci, quando você era menininho, vamos dizer assim, na época do teatro. Ah, legal. Então, foi bem interessante. Isso aconteceu comigo, mas eu já conversei com muita gente, e com muita gente também começa, né? A gente começa a escrever na adolescência. Então, eu me lembro muito bem, com 13 anos eu comecei a escrever. Escrevi o que vinha na cabeça, mas era uma necessidade de expressar emoções, sentimentos, ideias, organizar as ideias no papel. E tudo começou mais ou menos por aí. Com 13 comecei a escrever, não parei de escrever poesia. Na verdade, só fui lançar minhas primeiras poesias com 21 anos. Né? Na verdade, foi na faculdade de letras, teve um concurso de poesia. Eu até ganhei esse concurso, eu vi meus primeiros poemas num livro, né? E dali não parei mais de editar, editando em coletâneas, em revistas literárias, né? E a minha trajetória com a poesia é essa, né? Começou por aí, depois eu traduzi um livro de poesia, também foi um trabalho bem bonito. E por fim, depois de 15 anos publicando meus poemas em várias plataformas, né? Desde físicas a virtuais e tal, eu publiquei o meu primeiro livro, né, de poesia, que foi em 2018. Eu reuni mais ou menos a produção de 15 anos, de escritos aí, alguns guardados, outros publicados, também editados, e tive uma repercussão bem positiva das minhas poesias. Essa trajetória do escritor, né, do teatro, do ator, é uma trajetória que vai começar também mais ou menos com 13 anos, um grupo de teatro do meu bairro, da comunidade, né, da região e tal. Qual é o seu No bairro, momento Rodrigo? meu bairro é Santa Teresa, em Embu. Galera, Esse meu bairro, eu nasci em Santa Teresa, sim. não, é que assim, eu ia falar pro pessoal, é que às vezes a gente pensa assim, né, por estar na periferia, a gente não tem oportunidade. E aí a gente está vendo aqui nessas lives o quanto a gente pode, quando a gente realmente quer, a gente perseguir um sonho, a gente pode, a gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue, a gente não pode desistir, né? Não é fácil. Para a gente, então, né, Rodrigo, que entrar numa faculdade naquela época era muito mais difícil do que hoje, né? Não foi fácil. Uhum. Mas se a gente realmente tiver afim, correr atrás, a gente consegue, né? Porque a gente nasceu num bairro mais humilde, que vai ter que morar naquele bairro o resto da vida e ter aquela vidinha que a gente, de repente, não se sente tão confortável porque a gente nasceu ali. Não. Se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás e buscar. E a gente tem visto isso aqui nessa live. A maior parte dos nossos artistas vieram da periferia. São artistas Era da só essa periferia. parte que eu queria falar. Não, e é bem interessante isso ser da periferia, porque também te dá uma visão interessante da realidade, sabe? É formador também, né? Nascer na periferia, viver na periferia é formador pra gente, nos constitui muito. E nos dá uma visão. Eu escrevi um poema chamado Santa Teresa, e eu tenho um verso que eu digo:
que nós, na periferia, de certa forma, carregamos um estigma do abandono. E esse é um peso que a gente carrega muitas vezes. Só que o que nós temos aprendido com os saraus, aí, sarau do Binho, sarau da Cooperifa, é que em vez de carregar esse estigma do abandono, a gente vai usar esse estigma, vai usar esse peso para crescer, quer dizer, vamos aceitar, reconhecer o que nós somos e usar isso como alimento para a gente crescer e para a gente se assumir e falar desse lugar. Porque nos últimos 20 anos, a periferia ganhou uma voz, né? Porque algumas pessoas precursoras, né, ganharam espaço na classe média e tal. Mas a classe média quis ouvir, ainda quer ouvir quem é da periferia, porque é um ponto de vista sobre a vida, sobre o mundo importante. Aí tem um pequeno estrofe que eu vou ler no meu poema chamado Santa Teresa Revisitado. Eu digo assim: ímpar experiência acompanhar todo o arco do sol, na conjugação das gentes que se reinventam, carregando o estigma do abandono, sob o peso do próprio passado, na incomensurável lei do tempo. Então, se reinventar, essa possibilidade de se reinventar, de carregar esse estigma em alguns momentos, mas fazer dele também algo valioso, né? Valorizar isso. Tem alguma pergunta já, Diva, ou ainda não? Abre o microfone. Eu não vi aqui se tem. Enquanto ela vê lá, Rodrigo, deixa eu falar uma coisa com você. Ô, Rô, eu conheci você também cantando no coral. Eu acompanhei várias vezes. Como foi a sua passagem aí pela música? Conta um pouquinho disso pra gente. Porque você não é só um poeta, um ator, né? Você é um artista completo. Minha trajetória é forte na música, né? Tanto que no meu livro eu também registro isso. Temos o último capítulo, chama Cantiga. Então são vários poemas que eu musiquei. Então a música foi algo que me acompanhou também desde os 13 anos, né? 13 é um número também cabalístico. E muita coisa começou aí na minha vida com isso. 13 anos também foi quando eu comecei a estudar violão, né? Por conta própria, a princípio, com revistinha e tudo. E fui ali trabalhando, amalgamando algo interior, né? Aí estudei violão clássico um tempo, estudei bossa nova, já tive dupla de bossa nova, compus muitas canções e tudo. E hoje eu me divido mesmo, né? Em poesia e poesia musicada. Eu atuo nesse lugar aí, da poesia e da música que vira poema, do poema que vira música. Tem uma música que dá nome ao livro, né? São versos que eu musiquei da Silvia Ortoff e acrescentei alguns meus. Poesia, meu passarinho, bordado em tico-tico, ponto de asas abertas, estrela de pena seta, tapete de rendendê, desci pensando em você. Fiz uma teia de sol, da luz, fiz um lençol, no leito dessa poesia, me deito de noite e de dia. Poesia de malha, novelo de lã, percorre toda manhã. Poesia de malha, de lã, de ovelha, faz o que me dá na telha. Ô, professora, se sai da sala é porque meu celular descarregou, tá? Do crochê desse paninho, fiz um jardim
de água, as plantas estão molhadas, como as poesias passadas. Tapete de entender, desci pensando em você. Então, esse é um trechinho de Tapete Rindendê, que são versos de Silvertoff, alguns meus, né? E o que eu musiquei e que deram nome ao livro. O que é tapete de rendendê, né? Rendendê é um bordado muito fininho, feito por senhoras no interior de São Paulo. Normalmente são bordados que são feitos em toalhas de mesa. Sabe aquela toalha de mesa da sua mãe, da sua avó, que tem um bordado bem fininho, né? Que não pode ser muito grosso, porque você vai colocar prato e vasilhas, não pode ficar esbarrando muito. Então é um bordado muito fininho. E o tapete, claro, a ideia do voo, né, de você viajar no tapete voador, de você viajar na vida, de você sair da realidade, não é de você sair da realidade, de você expandir a realidade, colocar beleza e poesia na realidade. E o Rendendê, essa ideia de resgatar também o que tem de cultura ancestral, tradicional, né, de valorizar as mãos das nossas vós, das nossas mulheres. Inclusive, na nova edição do livro, eu estou começando assim a minha apresentação. Eu sou filho de Dona Selma, neto de Dona Edith e de Dona Maricha. Eu começo me apresentando assim, né? Como filho de mulheres. Então, valorizando as mãos dessas mulheres, as vidas dessas mulheres que nos deram a vida, né? Que nos formam. Eu acho super interessante o seu trabalho e esse resgate que você faz. Assim, na verdade, é um resgate, né? Voltar lá atrás e trazer isso para a atualidade, mostrar isso para... Espera aí. Pronto? Voltou o som? Ou eu só comigo que ele falhou? Você está me escutando, Rodrigo? Estou. Ah, tá. É que para mim o som falhou totalmente aqui. Esse trabalho, como eu estava te falando, né? Esse trabalho que você faz de buscar e de valorizar uma cultura que muitas vezes os nossos jovens não conhecem, já viram, mas não saberiam o que é, e trazer isso para a atualidade. Isso é muito importante, né? E também valoriza as pessoas que a gente ama, né? Se delas olhar e falar assim, olha, não é só um crochê, não é só um bordado, é algo mais do que isso, né? Nesse bordado está toda uma cultura, toda uma tradição de uma galera que rala muito, né? Fala um pouquinho aí do seu livro, das Exatamente. poesias. Você falou que tem Santa Teresa visitado. Eu dei uma lida, eu já conhecia seu livro, né? Já tem um tempinho, acho que tem 2 anos seu livro. Não, 2 anos. Pelo menos eu conheço há 2 anos. 2 anos, 2 anos mais ou menos. E os meus alunos, eles viram uma ou 2 poesias agora, recentemente, e viram algumas coisas que você já postou, que eu mostrei para eles, né, para essa live. Assim, viram você tocando, que eu peguei algumas coisas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como é essa sua experiência com a produção dos seus poemas. Sabe, o ato de produzir mesmo. Como que é produzir, escrever para você? A pergunta é muito boa. Essa pergunta é muito boa. Eu acho que é uma pergunta que eu me faço todo dia também, né? Porque, sim, agora eu estou começando a produzir, entrei num grupo de escritores que está me inspirando bastante. Um texto por dia. Estou numa velocidade de produção, estou gostando muito disso. É um grupo que a gente tem no WhatsApp, e aí eles mandam uma imagem, e nós temos das 9 da manhã até 15 horas da tarde para escrever essa poesia e postar, e depois eles postam na plataforma Medium. Então está sendo bem interessante esse processo de escrever diariamente, que é algo que eu não
escrevo, mas não sempre diariamente. Às vezes eu sou tocado, sou inspirado a escrever, e eu estou descobrindo algo novo também, que a gente pode escrever, pode tirar leite de pedra, sabe? A gente não precisa de grandes inspirações, a gente pode... Tem parte de inspiração, tem parte de transpiração, né? Como diz a tradição. A tradição diz que transpiração é 90%, inspiração é 10% e tal. Mas eu acho que a gente pode viver nessas duas coisas. Agora, ficar esperando a inspiração, às vezes, se você ficar assim ao relento, na intempérie da natureza, esperando que venha, às vezes pode demorar uma vida, pode demorar muito tempo. Mas você pode se inspirar a escrever, né? Então, assim, cursos de produção de escrita criativa ou grupos, nós somos seres sociais, né? Então, um grupo é fundamental, assim, para a gente escrever juntos e juntos ouvir o outro, um falar com o outro, um perceber o outro. Então, para quem me perguntou, ou para quem gosta de escrever, ou pensa em escrever, qualquer arte que você for fazer, quanto mais envolvimento social você tiver, melhor, né? Quanto mais, no caso da poesia, quanto mais você tirar as suas poesias, melhor. É legal mostrar para um amigo ou outro, é legal. Só que é mais legal você encontrar um grupo ou grupos que sejam cursos de escrita criativa, ou seja, grupos que te inspirem a escrever. Isso vai te motivar bastante, bastante. Porque somos seres sociais. Então, se você gosta de teatro, também não adianta você fazer muito lá no seu quarto, vou interpretar um personagem. Não, vá para um grupo, procure. Claro que hoje a gente não pode procurar nada, Nesse momento. mas procure virtualmente, né? Procure virtualmente, porque esse grupo de escritores que eu estou escrevendo é um grupo virtual também. Tem 80 escritores, mas conheço poucos, assim. Mas a gente está ali, está se comunicando. Então, eu acho que o meu processo de escrita, às vezes eu tenho desafios, às vezes eu recebo encomendas, por exemplo, recebo encomendas de poemas, recebo encomendas de música. Às vezes eu mesmo me dou esses desafios, não, vou fazer uma poesia para tal pessoa, para o aniversário de alguém, ou vou compor uma música sobre tal tema, fiz uma viagem interessante, nossa, eu preciso compor uma música sobre esse lugar. Eu gosto muito quando eu viajo, eu gosto de escrever uma poesia para o lugar que eu fui. Então, no meu livro tem várias poesias sobre os lugares que eu fui, como esses lugares me marcaram. Tem uma que eu estou me lembrando agora aqui em específico, que é São Luís do Paraitinga, que é uma cidade turística e muito cultural, né? Cidade linda, fica ali no alto de Ubatuba, né? Então, eu fiz esse poema já faz bastante tempo, faz mais ou menos mais de 10 anos. E aí, o poema ficou assim. Vou ler para vocês. São Luís é uma cidade histórica, então ela tem ladrilhos, assim, pedras na cidade. Não são essas pedras perfeitinhas, né? São pedras do tempo colonial, né? Você tinha uma outra forma de organizar a realidade. Isso é bonito também. Lá tem uma igreja gótica, uma igreja muito estilo gótico, muito bonita. E à noite dos jovens, né? Sair na rua. Então, eu escrevi esse poema uns 10, 15 anos atrás. É mais ou menos assim. São Luís do Paraitinga. A madrugada é ladina, preferida dos jovens, crias da noite. Gosto das igrejas góticas, das ruas desencontradas que desprezam a métrica, dos ladrilhos enlapidados, da arquitetura colonial e dos jovens. Gosto dos lupanares luares, da silhueta dos montes, do sabor do café, da prosa arredia e dos jovens. Esse é um poema, me inspirou a viagem, me inspirou esse poema, né? Então, é algo também que você faz eventualmente. Outra maneira de escrever que também nos inspira são concursos de poesia ou
festivais, ou, né, eles inspiram bastante. Tanto que eu vou editar esse ano, já está pronto, está saindo. É minha primeira literatura infanto-juvenil. Tem mais ou menos umas 40 páginas essa história, uma narrativa. E ela surgiu graças a um concurso de literatura. Né? Eu me pus a escrever para o concurso. Se não tivesse concurso, eu não teria escrito. Dificilmente teria escrito, porque eu não sou muito da narrativa, eu sou mais da poesia. Mas eu me dei essa possibilidade. Aí escrevi e apareceram 2 temas lá bem bonitos. Um que é adoção e o outro que é a convivência com a pessoa com deficiência na escola. É um menino com deficiência física cadeirante, com paralisia cerebral, que se comunica por meio de softwares. Ele não fala, ele precisa da tecnologia para se comunicar. Então, esses 2 temas bem bonitos se encontraram nessa narrativa. Eu ambientei até em Florianópolis, que é um lugar que eu gosto, acho muito bonito. É um lugar de sonho, né? Uma ilha dos sonhos, assim, pra gente. E aí saiu, e agora as ilustrações estão saindo, a Lua Rodrigues está fazendo, que é a esposa do Edgar Zarelli, está fazendo as ilustrações, e a gente vai lançar esse ano esse livro, achei bem bonito. O que eu fiz, né? Depois que você escreve, você manda para os amigos. Alguns Sei bem amigos, disso. dá uma lida, vê o que você acha, opina para mim. Tem um Conheço, eu amigo que eu conheço. admiro. Você conhece isso? Tem um amigo que. Tem um amigo que admiro muito, cara, e o cara falou, nossa, eu lendo sua história, eu chorei, me emocionei. Aquilo para mim foi fundamental, assim, ouvir aquilo foi perfeito para mim. Falei, não, cara, se eu te emocionei, a história tá boa. Uhum. E isso me incentivou bastante a publicar. Então são várias, a gente precisa se estimular, né? Tal como o cérebro é um músculo também, né? A gente precisa se estimular com uma atividade física, criar uma rotina. Tem gente, inclusive, tem uma professora de Florianópolis que eu conhecia no passado, que ela tem esse método de escrever todos os dias. É bem bonitinho. Escreve, mesmo que seja uma página todos os dias, não importa, reserva um momento do seu dia para escrever. E eu deveria fazer isso, porque eu sou muito disciplinado. Mas sai, gente. Coloque-se para escrever, sai alguma coisa e depois você pode aproveitar. Normalmente, quando eu escrevo um poema, às vezes eu já publico, já posto, mas às vezes não. Às vezes ele fica guardado, né? Fica guardadinho lá no arquivo. Eu sempre passo. Antes eu escrevia à mão, tive um esforço tremendo para passar para o digital. Hoje eu já faço tudo digital. Vou escrever, eu já pego o meu notebook e já escrevo, que eu sei que. Aí eu guardo. E aí eu guardo. Às vezes fica 1 ano, fica 2 anos, às vezes fica menos, né? Mas aí, por que eu faço isso? Porque o Rodrigo, daqui 1 ano, vai ler aquele poema do Rodrigo que escreveu hoje. Isso vai ser muito importante, vai ser muito enriquecedor. Além dos meus amigos opinarem, até de críticos literários opinarem, eu vou poder opinar sobre mim mesmo, poder até modificar esse poema. Esse poema pode ficar maturando por 1 ano, maturando por alguns anos. Essa é a minha maneira de escrever e de lidar com a poesia também. Eu estou percebendo aqui também, Rodrigo, que nossos alunos aqui têm várias perguntas, porque estão subindo várias vezes nomes deles. Eu não consigo ler a pergunta, mas eu tenho certeza que ou a Divani, a Fátima, ou a Rose consegue ler aí, não consegue não, Diva? Sim, Então lê aí para gente. vamos lá então. A Sabrina pergunta: qual foi a sua maior dificuldade para você chegar onde você se encontra hoje? A Mariana Legal. pergunta: uma por vez? Yes, não sei. Se complementa a Ó, pergunta. eu tô lendo aqui também as perguntas. Eu já vou emendar algumas perguntas na mesma. Essa daí eu vou emendar com a ganhar o concurso de poesia. Bem, gente, ganhar o concurso de poesia e foi algo muito importante para mim, sabe? Foi algo meio divisor de águas, até a minha relação com a minha família. Porque minha família sabia que eu escrevia, mas eu era um Zé escrevendo. Escrevia, esse cara gosta de escrever, escreve. Minha mãe até hoje escreve, ela escreve em caderninhos, escreve orações, escreve. Mas aquilo não tinha valor social, não tinha repercussão. Quando eu ganhei o concurso de poesia lá na Faculdade de Letras, e saiu um livro,
Aí as pessoas começaram a me ler. Falaram, por quê? Porque eu tive um reconhecimento social, né? Tive uma banca, tive jurados que avaliaram meus poemas e então essa questão pro artista, o reconhecimento social pro artista é muito importante, porque ninguém vai te dizer assim, ah, eu sou poeta, ou eu sou músico, eu sou cantor. A gente precisa ser nomeado, sabe? Do nada você fala, eu sou poeta. Eu demorei muito a dizer eu sou poeta. Eu tive que ser nomeado por muita gente, por muito jurado, por muita gente gabaritada, por muita gente. Tive que tocar muita gente para falar, poxa, realmente, acho que eu concordo que eu sou poeta. Então, e como que o artista faz isso, né? Já respondendo aqui essas perguntas, falando sobre como cheguei até aqui, o artista precisa dar cara a tapa, né? Precisa ter essa coragem de se mostrar, de se apresentar, de mostrar o que faz, né? Eu era uma pessoa tímida. Em algum momento, em algum lugar eu sou também. Mas eu tenho um amigo que é o Wagner Dias, que é um compositor incrível, um músico, um amigo, e ele disse uma coisa assim: dizem que a gente é tímido, mas o tímido, na verdade, é orgulhoso. É orgulhoso. E aquilo me caiu uma ficha, falei, poxa, é verdade, o tímido é orgulhoso. Porque ele não quer ouvir um não, ele não quer ouvir, pô, isso aqui tá muito ruim. Ele quer ouvir que tá bom, né? Ele quer ficar num lugar ali. Então, a gente precisa mostrar e precisa socialmente se envolver e tentar, né? Isso é muito importante. Vou responder outra pergunta aqui da Mariana, que poeta que me inspira, né? Olha, muitos poetas me inspiraram em diferentes momentos da vida. Eu posso dizer que quando eu comecei a escrever, ali adolescente, eu não era um leitor ainda, né? Não era um leitor, eu era um começo de leitor, né? Depois eu comecei a ler Drummond, eu falei, nossa, Drummond é um cara que me marcou bastante. Aí passaram anos assim que eu falava, nossa, Drummond, falava em Paulo Leminski, falava em Manuel Bandeira, quem mais eu gostava muito? Oswald de Andrade, Mário de Andrade, esses já são mais radicais até. É uma poesia mais difícil. Agora, ultimamente, eu falaria Manuel de Barros, né? Que é outra poesia que vai para outro lugar. Vai para um lugar até da alegria, da graça, da leveza, do anti-intelectualismo, né? Do anti-academicismo, de um vai para um outro lugar. E quem eu gosto muito também é literatura de cordel. Eu vejo assim, e aí na literatura de cordel eu coloco um pouco de teatro e poesia, né? Porque o que a literatura de cordel, Patativa do Assaré, ou outros autores, têm a nos ensinar? Que a maioria deles não teve acesso à escolarização, né? Eles têm essa poesia oral, de memória. O que eles têm a nos ensinar? Diferente dos poetas que tiveram formação superior, ou tiveram nos grandes centros urbanos, né? Eles nos trazem uma coisa muito importante chamada magia. Então, essa magia é algo que vem da alma, né? É algo que não vem da cultura, claro. Normalmente um cordelista é um cara que ele conhece muita gente, ele ouviu muito cordel. Mas às vezes tem alguns, por exemplo, tem um amigo que ele musicou Juca de Angélica. Juca de Angélica era um cara do interior de Minas que ele não tinha acesso à escolarização, né? Vivia mais ou menos sozinho. Ele também não era muito, ele era trabalhador da roça, assim. E esses amigos, eles musicaram as poesias dele. Eram todas poesias orais, viu? Todas poesias orais, rimadas, eles musicaram e trouxeram para o mundo. Até aqui em São Paulo ele criou o Instituto Juca de Cultura, homenagem à Juca da Angélica,
que é um cara que também... O que esse cara tinha? Ele olhava para a natureza com magia, olhar para o mundo com magia, né? E ver a poesia nisso, buscar a poesia. Ele nem era um cara que teve oportunidades de socializar muito, de conhecer muito, não. E ele foi conhecido por 2 amigos poetas que foram lá. Aí eu quero fazer um cordelzinho, que é de João de Assis, que eu gosto sempre de fazer esse cordel, que como eu falei para vocês, é a união da poesia e do teatro, né? Narradores de cordel é nosso nome popular. Passam dias, passam meses, nossa arte a cordelar. Se você não conhecia, hoje aqui vai conhecer o que nós, os narradores, temos para lhe oferecer. Peço que você preste muita atenção na rima que o cordel tem na sua metrificação. Cordel Literatura veio lá de Portugal, desembarcou na Bahia no tempo colonial. E logo foi tomando gosto do povo do lugar, de norte a sul encantando com seu verso popular. O cordel fala de tudo que se possa imaginar. Fala de Lampião, o conto mais popular. E de Maria Bonita, a mulher de Lampião. E de Padre Infício, de sobrenome romão. Fala de João Grilo e de Pedro Malas Artes. De Mateus e de Chicó retratando suas artes. Fala de peste seca lá do sertão, de Mandacaru, chique, cansanção, vaqueiro e vaquejada em dia de castração, e não esquece de tsunami com a sua devastação. O poeta do cordel fala de tudo um pouco, seja ele um erudito ou até mesmo um caboclo. Muito bem.